Você já se sentiu preso para realizar algum sonho alguma vez na sua vida? Sentiu que alguma coisa te acorrentava, alguma situação, alguma coisa que você não entendia o que era isso? Bom, hoje no quadro Em Volta da Fogueira eu vou trazer uma história para vocês, para que a gente possa trazer os ensinamentos dessa história para a nossa vida no dia a dia, assim como faziam os nossos ancestrais, que sentavam em rodas em volta de uma fogueira e contavam mitos e lendas muito antigas, a fim de trazer algum ensinamento para o nosso dia a dia. É isso que a gente vai fazer hoje com o nosso mito da caverna. Então vamos lá, né? Vamos imaginar que a gente está aqui com uma fogueirinha no meio e a gente está em círculo, todo mundo sentado, todo mundo se olhando uns nos olhos dos outros. Vamos imaginar esse cenário para que eu possa trazer hoje para vocês, então, sobre o mito da caverna. Bom, o mito da caverna foi uma história criada por um antigo filósofo grego, Platão. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre ele alguma vez na sua vida, né? Com uma tentativa de mostrar uma condição humana de viver na ignorância e aprisionado por preconceitos e por sentidos estabelecidos por um grupo de pessoas, ou pela sociedade, ou pela cultura, ou até pela própria família, né, em que essa pessoa cresceu e nasceu, e o quanto ela fica preso a ilusões e afastado de fato de uma realidade. Então a história é a seguinte: imaginem um grupo de pessoas que eles estavam acorrentados pelos pés, pelas mãos e pelos pescoços dentro de uma caverna. Eles ficavam encostados num muro, olhando de frente para o fundo dessa caverna, para uma parede no fundo dessa caverna. Existia atrás deles uma fogueira que ficava acesa o tempo inteiro e pessoas que estavam lá fora ficavam passando, outros indivíduos passando o tempo inteiro carregando objetos. Por conta desse muro, esses prisioneiros, eles só viam os objetos passando, né, ali na parede de um lado para o outro, e eles acreditavam que essa era a realidade da vida. Um belo dia, um cara conseguiu se soltar dessas correntes e foi procurar a saída dessa caverna. E ele encontra a saída dessa caverna e depois de tanto tempo, né, na escuridão ali daquela caverna, ele tem um impacto muito grande de primeiro momento com a luz do dia, né? Com o sol, aquela claridade toda ofusca os olhos dele. Ele começa a ver outras pessoas e que aquelas sombras, né, que ele via na parede eram outros objetos. E num primeiro instante ele se assusta muito com aquilo, né? Os olhos começam a arder por conta da claridade. O corpo dele se sente esquisito e num primeiro momento ele tem um impulso de voltar para a escuridão daquela caverna e ficar ali com seus antigos companheiros. Só que ele para por um momento e ele fala, mas peraí, né? Deixa eu tentar ver o que é isso. Então ele começa a se acostumar. Ele começa a se acostumar com a claridade, ele começa a se acostumar com as novidades que ele tá vendo naquela nova realidade, né? Então, com pessoas transportando outros objetos, com como é, né, a grama, o dia, enfim. E ele começa a se adaptar e encontrar as maravilhas do que é essa nova realidade. E sentindo tanta felicidade com isso, ele entra num estado de compaixão com aqueles amigos dele que ficaram presos e ele fala assim: eu vou voltar para lá e eu vou avisar esses caras que existe um outro mundo, né? Que aquele mundo que a gente estava ali preso, vivendo, não é a realidade. Vou mostrar para eles o que é a verdadeira realidade. E ele volta lá para onde estavam os prisioneiros, né? Ele conta essa história para todo mundo e fala assim: olha, gente, eu saí daqui, eu encontrei um novo mundo, encontrei a luz do dia, tem coisas maravilhosas lá fora, vamos sair todo mundo daqui, vamos soltar essas algemas e vamos para lá comigo. E os caras que estavam presos se olharam e falaram: ele pirou, ele ficou maluco, ele tá doido. E o que aconteceu? Eles ficaram com medo de que isso fosse uma loucura que pudesse passar para eles que estavam ali. E eles falaram: vamos matar ele, porque ele deve ter ficado louco, vai que isso passa pra gente. E mataram esse cara que se libertou e que tinha descoberto a saída da caverna. Essa é a nossa história de hoje. E aí, vejam bem, né? O que a gente pode começar tirando disso tudo? Então, essa ideia de Platão, ela foi para mim fantástica, né? De através desse mito,
tentar mostrar pra gente um pouquinho o que são essas prisões que a gente vive no nosso dia a dia. Então vejam só, gente, esse é um mito muito antigo, mas que ele é discutido, ele é questionado até hoje, né, em diversos lugares que vocês forem ver, lugares que estudam filosofia, em escolas, enfim, grupos sobre autoconhecimento, é discutido o mito da caverna, porque ele se aplica nos nossos dias atuais. E aí, por que lá no começo do vídeo, né, eu iniciei perguntando se você se sentia preso em alguma situação da sua vida, em algo ou em alguém, ou se você não conseguia sentir essa força para realizar os seus sonhos ou criar a realidade que você deseja viver. Por quê? Porque é exatamente isso que esse mito mostra pra gente. O que são? E aí vamos entender, né? A caverna, gente, esse lugar que esse grupo de pessoas estavam correntados, essa caverna sombria, escura, ela representa o nosso mundo interno, tá? Então é o nosso mundinho invisível dos nossos sentidos, dos nossos preconceitos, das nossas crenças, paradigmas, comportamentos, padrões. Todo esse mundinho que se estabelece dentro da gente, não única e exclusivamente pela nossa vontade, mas muito por esses lugares que a gente é inserido a partir do momento que a gente nasce, né? Então é nossa família, as escolas em que a gente estuda, a cultura em que a gente vive, a nossa sociedade, o país, a cidade, o estado, o grupo de amigos que você tem, tudo isso influencia esse amontoado de coisas que a gente vai criando para enxergar o mundo de alguma maneira. E essa caverna, então, representa esse nosso mundo interno. E aí, o que representam as correntes, né? As correntes são exatamente esses pontos. Então, as correntes são os seus preconceitos. As correntes é o seu inconsciente. As correntes são os seus paradigmas, os seus hábitos, os seus comportamentos. Tudo aquilo que fica num campo da inconsciência, ou seja, você tá ali amarrado, vendo a vida passar, olhando algo que dizem para você e você não questiona, você não pergunta, você só simplesmente vive acorrentado naquele modelo de vida, naquela filosofia de vida ou naquela forma de ver o mundo que foi passado para você. E aí a gente tem então as pessoas, né? A gente pode chamar da massa crítica, que são as pessoas que vão ficar talvez ali a vida inteira, ou onde nós mesmos, né, em algum momento já estivemos ou estamos até hoje nesse lugar, sentados, encostados no muro, olhando o fundo de uma caverna com as correntes na nossa mão, vendo os objetos passando, né, e acreditando que isso é a realidade, enquanto que tem pessoas que simplesmente vão lá e vão falar, peraí, não é possível. Tem que existir alguma coisa para além disso, tem que existir uma outra realidade, alguma outra coisa para além disso, e aí eles vão lá e se soltam, tentam se soltar dessa corrente e vão descobrir a saída dessa caverna. E aí a saída dessa caverna, num primeiro momento, o que ela acontece? Ela dói os olhos, ela ofusca a vista. Você se assusta, você fala, meu Deus, espera aí. E aquele mundo que eu acreditava existir, será que ele não é bem assim? E é esse exatamente o que a gente pode chamar hoje do processo de despertar, né? E às vezes a gente fala isso e parece místico, né? Parece muita magia, parece uma palavra difícil de ser entendida. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando isso pra mim, né? Nossa, Aline, mas o despertar da consciência, isso é muito profundo. Gente, não é profundo. Essa é a sacada que a gente tem que ter. Isso daqui não é profundo. Isso daqui, no caso, é o lugar ali que a gente ainda está na superfície. O despertar da consciência é você se questionar, você fazer a primeira questão para você de falar assim, peraí, será que esse jeito que eu estou vivendo, com esses padrões, com esses comportamentos, esses hábitos que não estão me levando a lugar nenhum, e aí é muito importante aqui a gente pontuar que eu estou falando aqui de crenças que limitam, de comportamentos que são destrutivos, de hábitos que te levam à escassez, que você tá ali falando assim, cara, mas espera aí, não é essa vida que eu quero viver, uma vida de sofrimento, uma vida escassa, uma vida que eu acordo para pagar boleto, que eu só acordo para trabalhar? Será que é realmente isso que existe? E aí o despertar da consciência é o que, gente? Nada mais, nada menos que você parar e questionar e falar, meu, tem que ter alguma coisa para além daqui. Não é possível que a vida seja só isso. E aí o despertar da consciência, ele é esse tum, sabe? Esse tuque, essa viradinha de chave, esse estralar de dedos que você tem de fração de segundos, de milésimo, que você fala, ah,
peraí, então, deixa eu começar a tirar minhas correntes. Deixa eu começar a me soltar aqui, que é o quê, gente? Deixa eu me libertar desse preconceito. Deixa eu ver se existe outra crença. Deixa eu ver se tem outro comportamento. Deixa eu ver se existe outro hábito para que eu possa realizar os meus sonhos, para que eu possa materializar a minha vida. E aí é onde você começa a procurar a saída. E é a saída do quê? Daquele mundinho que você vinha vivendo, seguindo uma massa crítica, um na filinha, um atrás do outro, seguindo ali, ó, tuque, 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 sem olhar para o lado, sem olhar para cima, sem olhar para baixo, e ali, ó, acreditando que aquilo é a realidade. E aí você encontra a saída e no primeiro momento vai te assustar, porque é isso, gente, teste básico, né? Dorme a noite inteira no quarto escuro, de repente você acorda 4 da manhã e alguém, mete o dedão no interruptor, acende aquela luz, o olho dói, né? O olho arde, porque é isso, é o escuro e de repente muito claro. Mas aí se você fica um pouquinho, você não se adapta à luz, é o mesmo princípio. Então aqui a gente tá falando do quê? Né? Aonde que o Platão traz pra gente os questionamentos, o que que ele tá querendo dizer no nosso dia a dia? Tenha coragem. Tenha coragem de você sair do seu processo inconsciente e você ir para um processo consciente de realizar a vida que você quer, de criar. A gente não fala tanto, né, que somos criadores da nossa realidade, mas a gente só é criador da nossa realidade quando a gente assume esse papel na mão. Quando a gente assume essa coragem de falar, peraí, será que eu sou esse preconceito que eu tô assumindo? Será que eu sou essa crença que tá me limitando? Será que eu sou este comportamento? Que eu sou este hábito? Ou então eu aprendi isso de fora e talvez isso não faça mais sentido para mim, não seja a forma como eu enxergo a vida, não seja a forma como eu enxergo o mundo. E aí então eu começo a me permitir olhar para a vida com novos olhos. Eu começo a me permitir descobrir novas formas de encarar o mundo, de vivenciar o mundo, de me relacionar com outras pessoas. Mas para isso eu preciso escolher, né? E aqui tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, ele vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. O que Jung quer dizer nessa frase, né, gente? Enquanto a gente não trouxer para a consciência tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que a gente faz pelo piloto automático, a gente vai chamar de destino. Então eu vou ser um fracassado, eu vou viver em escassez, eu vou viver em relacionamentos que não me fazem feliz, eu vou viver uma vida sem vontade, sem propósito, e eu vou falar assim, poxa, é esse mesmo o meu destino. Eu não mereço prosperidade, eu não mereço felicidade, eu não mereço amor, eu não mereço abundância. É isso aí, é o meu destino, né? Vai saber. Isso é você tá inconsciente. Isso é você tá na sua massa crítica, no seu cabrestinho do cavalo. Quando você expande isso e traz para a consciência, abre para você começar a criar a realidade que você deseja e sair, né? Tirar da sua vida essa ideia vitimista de que você está refém de um destino e você simplesmente assumir de volta as rédeas, você tomar o seu poder de volta. Eu falo muito sobre isso, toma o seu poder de volta, encontra o seu poder pessoal de novo, chama a sua força, porque você é o criador da sua realidade, porque você pode fazer escolhas diferentes das quais você está vivendo hoje. Ah, Aline, mas é fácil? Eu nunca falei que seria fácil, mas eu sempre falei que é possível. Os desafios, gente, eles vão sempre existir. Isso faz parte da nossa evolução enquanto seres humanos. Os desafios, eles estão ali para você tropeçar numa pedra e você falar, qual será a melhor forma de eu atravessar essa pedra de novo? Será que da próxima vez eu vou pular? Será que eu vou contornar? Será que eu vou tirar ela da minha frente? Isso é evolução, isso é crescimento. A gente não cresce no mesmo lugar parado. A gente não cresce na nossa zona de conforto. A gente cresce todos os dias se desafiando, superando os nossos obstáculos, superando as dificuldades que a vida traz na nossa vida para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente encontre novas soluções, para que a gente esteja em constante movimento. Isso é evolução, isso é crescimento, é você estar em constante movimento o tempo inteiro. Então, eu espero que de alguma forma
hoje esse nosso encontro em volta da fogueira possa ter despertado um pouquinho em vocês e que vocês possam se perguntar: que fase que você tá da caverna? Pensa aí, agora, um minuto. Qual é a situação da sua vida que você se sente preso, ou que você se sente estagnado, ou que você sente que não tá fluindo? E agora, pega você e essa situação e se coloca dentro do mito da caverna. Você ainda é o acorrentado, sentado, olhando lá para a caverna, para as sombras, né? E acreditando que aquilo é realidade? Ou você é o cara que já começou a soltar das correntes? Ou então você já está na fase que você encontrou a saída e você se deparou com os primeiros raios de sol? Ou então você está na fase de que esses raios de sol estão começando a doer seus olhos e você pensa em voltar? Ou você está na fase que você já está se acostumando com as novidades da vida? Ou você está na fase de querer ir, voltar e despertar todos os seus amigos, todos os seus familiares e aquelas pessoas que estão ao seu redor? Aonde que você está? Qual é a fase que você está? E a partir daí, quando você perceber isso, quando você tiver a consciência de que você está nessa fase, então você conhece as próximas. E conhecendo as próximas, você vai em direção a elas, porque você sabe que é possível. Você sabe que dá para soltar as suas amarras, você sabe que dá para encontrar a saída da caverna e que num primeiro momento seus olhos podem até doer, mas se você tiver um pouquinho de paciência, você vai se acostumar com a sua nova realidade e você vai começar a encontrar as maravilhas que existem. Escolham ser corajosos. Escolham tomar de volta o poder da vida de vocês nas suas mãos, porque vocês podem criar a realidade que vocês desejam. Então, gente, sejam os criadores das suas realidades, porque vocês são capazes de fazer isso. Todos nós somos. Questionem sempre, perguntem sempre, não assumam uma verdade como absoluta. Tenham outros pontos de vista, se permitam ver por novos ângulos, novas perspectivas, para então você decidir o que mais faz sentido para você. Qual é o caminho que mais ressoa no seu coração e que faz sentido você seguir? Essa é a resposta. É aí que está a chave.